que tenho a doença de Fabry. E há 3 anos que faço hemodiálise. Perdi a minha audição e perdi meus dentes por causa da doença. O tema deste Momento Saúde é uma doença rara, de origem genética e que só no Brasil atinge cerca de 500 pessoas. É a doença de Fabry. Como é uma doença rara, nós viemos conversar com a doutora Ana Maria Martins, que é pediatra, geneticista, diretora do Centro de Referência em Erros Inatos do Metabolismo da Universidade Federal de São Paulo, que simpaticamente nos cedeu o seu tempo, veio para Campinas só para conversar com a gente e explicar um pouco o que é doença rara e doença de Fabry, que é o tema do nosso programa. Em primeiro lugar, eu queria agradecer demais a senhora disponibilizar esse tempo para conversar com a nossa equipe. Muito obrigada. De nada. E o que é? Para começar, vamos falar sobre o que é doença rara. Doença rara, não é? Uma doença é uma doença, mas é uma doença rara. O que é? Quantas são? Sim, a doença rara, na verdade, ela é uma definição e cada país ou cada continente escolhe qual vai ser a prevalência da doença rara naquele lugar. Então, por exemplo, o Brasil escolheu a mesma definição de doença rara da Organização Mundial de Saúde. Então, é 1,3 pessoas para cada 2.000 nascidos. Então, se eu tenho uma doença que a incidência dessa doença é menor do que 1,3 para cada 2.000, para cada 3.000, 4.000, 5.000, quer dizer, tudo isso é considerado doença rara. Então, a definição de doença rara, ela meio que, por exemplo, na Europa é 1 para cada 2.000. Nos Estados Unidos é considerado menor do que 1 para cada 1.250. Então, cada região tem a sua. Existe um movimento no mundo para se fazer uma definição única, né? Para vocês terem uma ideia do que é, o que significa esse 1 para 2.000, tem uma doença muito conhecida por todos, né? Que é a síndrome de Down, a trissomia do cromossoma 21, né? Essa síndrome, ela tem uma frequência de 1 para 900. Então, a doença rara, todo mundo já viu um paciente desse na vida, não viu? Sim. É uma doença que todo mundo conhece. Então, a doença rara, ela vai ter uma frequência, uma incidência, o dobro de menos frequente do que essa. Certo? Certo. Porque ela é menor do que 1 para 2.000. E na trissomia do 21 é 1 para 900. Então, a trissomia do 21 não é considerada uma doença rara. Em torno de, mundial esse dado, né? Sim. Em torno de 7.000 doenças raras conhecidas, né? E 80% das doenças raras são de etiologia genética, quer dizer, a causa da doença é genética. O nome da doença de Fabry, ele vem porque ela foi descrita por um médico, né, que o sobrenome dele era Fabry, e aí ela é conhecida como doença de Fabry, que é um alemão, mas ela também foi descrita por um inglês, que é o Anderson, mas acabou ficando mais pelo nome do primeiro, né? Do primeiro. Bom, a doença de Fabry é uma doença genética, né? O que significa que ela é herdada, né? O paciente herda dos seus pais. Essa doença, ela tem uma peculiaridade, né? Ela é um pouco diferente das outras doenças raras, porque o gene que determina a produção de uma enzima, que é a enzima que está deficiente na doença de Fabry, ele se localiza no cromossoma X. E o cromossoma X é aquele cromossoma que determina se a gente, né, é um daqueles cromossomas sexuais. Então a gente sabe que as mulheres, elas têm 2X e os homens têm um X e um Y. Né? O pai sempre que determina o sexo. E esse gene que tem, o que ele tem, esse gene? Ele tem uma informação, que é uma receita, como produzir a enzima que está faltando na doença de Fabry. Como ele está no cromossoma X, uma mãe que carrega um gene com doença de Fabry, num dos X dela tem a doença de Fabry, o que vai acontecer? Ela pode passar tanto para os filhos como para as filhas, numa chance de 50%, porque ela tem um X com a receita certa e o outro X com a receita errada.
E aí ela vai ter 50% de chance para passar para os filhos o certo ou o errado. Se eu tenho um homem que tem a doença de Fabry, né, que ele carrega o gene com a receita errada no X dele, o que vai acontecer? Se esse homem se casar e for ter filhos, ele vai ter... Todas as filhas dele vão receber o gene, porque para as filhas ele passa o X. E para os filhos ele passa o Y. O Y não tem nada a ver com essa doença, a doença está no X. Então, se ele tem a doença, todas as filhas dele serão portadoras de doença de Fabry. E o filho, então, não recebe? Do pai, não. O filho só pode receber o gene da doença da mãe. E esse filho, aí segue a sequência? Aí segue a sequência. Ele pode, se ele pode tem ter um doença filho... de Fabry, se ele tem doença de Fabry, ele vai passar o X dele, que está com a receita incorreta, para todas as filhas dele, nunca para um filho. Porque para a filha só que ele dá o X, para o filho ele dá o Y. E a incidência maior, existe um estudo? Se é para as mulheres, se são mais homens? A gente tem de diagnóstico, a gente tem uma frequência um pouco maior das mulheres. Ninguém estudou isso, mas estou te dizendo da impressão que a gente tem é essa, tem um número maior de mulheres. Bem, a gente vai fazer um intervalo, voltamos já já para continuar falando sobre doença de Fabry. Estamos de volta agora para o segundo bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre doenças raras, mais especificamente sobre doença de Fabry. Quais são os sinais que uma pessoa tem para saber que está com doença de Fabry ou para pelo menos procurar alguém para ser diagnosticado? Sinais, sintomas? Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Todos nós temos cerca de 2.000 enzimas no nosso corpo. Essas enzimas, elas fazem acontecer as reações metabólicas no nosso corpo. Uma simples refeição que a gente faz, a gente vai precisar de várias enzimas para quebrar o açúcar que a gente recebe da alimentação, para quebrar, transportar a gordura, né? Então a gente tem enzimas específicas. No caso da doença de Fabry, ela é uma doença de depósito, né? Ela acumula uma substância, ela acumula essa substância dentro da célula, numa região da célula que chama-se lisossomo. A célula, a gente tem que imaginar que a célula é como uma cidade, ela tem que produzir energia elétrica, ela tem que ter um lugar para descartar aquilo que não serve mais, né, como se fosse o lixo. Então a célula ela tem que ter toda uma estrutura de funcionamento, né? E o lisossomo, ele representa a usina de reciclagem, como a gente tem, né? Então, por exemplo, uma célula morre no nosso corpo, aí vai uma célula lá, um mastócito, ele pega aquela célula que morreu e ele começa a ver o que ele vai utilizar. Então ele pega enzimas e vai quebrando aquelas substâncias que tem todas na célula, fala, isso aqui a gente vai reutilizar e essa aqui eu vou descartar, né? Então, ela faz essa reciclagem. Então, o lisossomo, ele é uma organela, que a gente chama, né? Uma estrutura dentro da célula muito importante. E no caso da doença de Fabry, que vai ter uma deficiência enzimática específica, esse depósito que acontece dessa substância que não é quebrada, ele vai acontecer principalmente no que a gente chama de endotélio vascular. Isso significa que são as paredes dos vasos todos do nosso corpo, daqui até a ponta do pé. Então, assim, é uma doença que a gente chama também multissistêmica. Ela vai ter problemas de sistema nervoso central, ela vai ter problema de coração, vai ter problema de rim, pode fazer depósito na pele, pode fazer depósito no olho. Então, a gente tem um quadro realmente bastante amplo dessa doença. Um dos sintomas mais frequentes e que acontecem mais cedo no que a gente chama da doença clássica de Fabry, que é como ela foi descrita, é que acontece uma dor que a gente chama de acroparestesia. Essa dor, ela é como se a gente tivesse, para nós, dormido em cima do braço ou em cima da mão e fica aquele formigamento assim, né? Quando você tem essa experiência, só que não é um formigamento só, um formigamento com uma dor em queimação. E ele tem esse sintoma dessa dor em queimação nos pés e nas mãos. E isso acontece no menino ou na menina que carregam o gene
por exemplo, em vigência de febre. Então, criança é frequente, né, tem algumas infecções, e quando ele está com a febre, ele tem essa sensação ruim, e aí quando a criança vai crescendo, aí ela explica para a mãe que dói, né? Aí ele quer às vezes pôr a mão na água para ver se alivia um pouco, ou os pés na água para ver se alivia um pouco. O menino vai jogar futebol e começa a correr muito, ele tem essa dor que desencadeia, que começa no pé, que ele tem que arrancar o tênis, botar o pé na água, porque é uma dor muito, muito importante, atrapalha a vida dele. Então é uma criança que não pode brincar como as outras, é uma criança que ao meio-dia não pode andar no sol, que reclama, que dói a mão, que é essa sensação. Então esse sintoma é um dos sintomas mais frequentes, né? Assim, cerca de 80% entre homens e mulheres, 70% a 80% tem essa característica. Então acho que esse sinal, ele é um sinal importante porque não é um sintoma comum, né? Ele é um sintoma muito característico. Mas antes dessa criança dizer exatamente o que ela está sentindo, isso já foi confundido com dor do crescimento, não é? Não tem umas confusões assim? Na verdade, depois que ela começa a ter esses sintomas, né, junto com isso ele vai ter uma diminuição do suor, ele sua menos, e aí por isso ele também aumenta mais fácil a temperatura do corpo, porque ele acaba suando menos. Ele pode ter uma alteração na córnea, mas é só se ele for no oftalmologista fazer um exame específico que chama de lâmpada de Fenda, que você vê o depósito, parece uns risquinhos brancos assim que a gente vê na córnea, mas não atrapalha a visão dele, é só um depósito. O que ele pode ter de sintoma junto? Dor abdominal, então dor na barriga, que é uma coisa frequente em criança, né? E dor, e a acroparestesia e a diarreia, que é outra situação que ele pode ter. Então, muitas vezes, o diagnóstico aqui ele é amplo. Né? Dentro da pediatria, a gente tem um diagnóstico que chama-se dor abdominal recorrente, é uma criança que tem dor abdominal com frequência. E também tem um outro grupo que é dor em membro, né? Que é outro grupo que os pediatras, em geral, têm ambulatório para acompanhar específico. Sim. Então, essa criança com doença de Fabry, ela vai estar num desses grupos ou nos dois, né? Na verdade, a gente não teve nunca nenhum diagnóstico de doença de Fabry no Brasil de uma criança sem história familiar, né? Assim, ele ser o primeiro que o pediatra pensou. Ainda não chegamos nesse grau de conscientização do pediatra, né? Normalmente as crianças que são diagnosticadas, elas são diagnosticadas porque através de uma triagem que a gente faz, e em geral vai se fazer isso nas clínicas de diálise, porque uma das complicações mais frequentes é a insuficiência renal. E todo mundo que tem insuficiência renal vai precisar da hemodiálise. Então, se eu for na hemodiálise e fazer exame, né? Hoje já tem até alguns locais que quando o paciente chega e você não tem a causa de por que ele fez insuficiência renal, já faz o exame para ver se ele tem doença de Fabry. Você já descarta, né? E aí, se eu faço o diagnóstico dele, eu vou atrás da família dele, das irmãs e dos irmãos dele, se ele tem filhas, para as filhas dele, se as filhas têm filhos, para os filhos dela. Então, aí a gente faz a pesquisa. Então, no Brasil, na maioria do mundo, os diagnósticos em crianças são feitos através de encontrar um adulto e ir atrás dessas crianças. Esse diagnóstico, ele acaba sendo confundido mesmo, né? E umas confusões na infância, principalmente, dor do crescimento, febre reumática, né? No adulto ainda continua sendo febre reumática, esclerose múltipla, então doenças que dão alterações da substância branca no cérebro, né? Aí manda para o reumatologista. Ou manda para o reumato, ou ele vai para o neurologista. E infelizmente a comunidade médica e a sociedade não conhece essa doença, né? Então, às vezes o paciente fica muitos anos sendo acompanhado com diagnóstico incorreto, né? O grande problema disso é porque nós, profissionais de saúde, não temos uma disciplina de doença rara na nossa graduação. E aí não existe o conhecimento, né? Porque a gente só pode suspeitar de uma doença se eu conheço essa doença. Eu já ouvi falar, por exemplo, depois que eu vi o primeiro paciente com doença de Fabry, nunca mais eu esqueci. É assim que a gente aprende, né? E aí eu não confundo mais, né? Eu vou pensar toda vez que surgir uma situação daquela, eu vou pensar na doença de Fabry. Mas a gente tem que saber disso antes. Senão o paciente passa por você e você não identifica, né? Enquanto isso, pode demorar anos até uma pessoa ser diagnosticada. Pode demorar certamente mais de 40 anos.
E já teve caso de mais de 40 anos? Sem dúvida, porque, por exemplo, esse paciente que está fazendo hemodiálise, ele pode ter 50 anos, 45 anos, né? E aí vai fazer o diagnóstico dele só agora. Mas ele tem, se você for perguntar para ele, falar, quando eu era criança eu tinha uma dor assim na mão. Eu lembro que eu era pequeno, né? Que atrapalhava para ir na escola, atrapalhava para brincar. Desde a idade de 15 anos que eu sinto essa doença. Na época o médico tratava como reumatismo no sangue. E eu tomava a medicação Bezetacil. Era uma vez por mês. Essa doença é muito rara e poucos médicos pensam nesse diagnóstico diante dos sintomas que também são bem inespecíficos. O sintoma inicial, muitas vezes, é o que a gente chama de parestesia, são dores nas extremidades, nas mãos, nos pés, que começam muitas vezes na infância, na adolescência e vão se tornando cada vez mais intensos. Com o passar dos anos, esses sintomas desaparecem porque a pessoa perde a inervação. Porque essa doença, que é uma doença onde existe um depósito de substâncias gordurosas dentro das células, e principalmente das células dos vasos sanguíneos, vai levar a uma alteração de vasos e, por consequência, da inervação que é vascularizada por essas estruturas. Então a pessoa no início tem dores importantes e passa como outros sintomas inespecíficos. Com a evolução da doença também existe o comprometimento das artérias cerebrais. Por causa dessa tendência a se acumular alterações nas células que revestem os vasos, vai havendo um fechamento dos vasos cerebrais e com isso a pessoa sofre acidente vascular cerebral, derrame, e essas são as consequências da doença na vida adulta. Neste Momento Saúde, nós estamos falando sobre doença de Fabry, uma doença rara de origem genética que só no Brasil atinge cerca de 500 pessoas. Voltamos já já. E agora nós partimos para o terceiro e último bloco desse Momento Saúde, que hoje está falando sobre doença de Fabry. Agora, na melhor das hipóteses, uma pessoa que foi diagnosticada com doença de Fabry, qual o tratamento que ela tem? É para a vida inteira também, né? É para a vida toda, né? É um tratamento desses tratamentos chamados de alto custo, né? Que a pessoa não pode, que ele é fornecido pelo Ministério da Saúde a partir da judicialização, né? Porque a gente tem uma história no Brasil de que assim, o último medicamento que foi incluído na relação dos medicamentos, né, que são fornecidos pelo Ministério da Saúde para doença rara foi em 2000. De 2000 para cá nós não tivemos nenhum outro medicamento. Então a maioria das nossas doenças raras que tem tratamento, todos eles são tratamento de alto custo. Então, como a doença de Fabry, como as mucopolissacaridoses, também é um outro grupo de doença que dá baixa estatura, alteração da articulação, alteração do crescimento, problema cardíaco, são todas doenças em geral que pegam o corpo todo, né? Que são multissistêmicas. Essas doenças, nenhuma delas, o medicamento ele é fácil de conseguir. Assim, a secretaria, você manda uma cartinha e a secretaria dá, não é assim não, como é a doença de Gaucher. A única doença que foi essa que foi incluída na lista dos medicamentos em 2000 é a doença de Gaucher, que é uma doença que tem tratamento e para nós médicos e para as famílias é muito tranquilo. Você faz o diagnóstico, você faz a receita, preenche um formulário para a Secretaria da Saúde, o paciente vai na Secretaria da Saúde e passa a receber o medicamento. E esse medicamento, de todas elas, ele é feito da mesma forma. E o medicamento é aquela enzima que eu falei que precisa para quebrar uma substância que aquele lisossoma não tem. Esse indivíduo não tem para a doença de Fabry. Então, essa enzima que ele vai receber, ela vem num vidrinho e ele vai tomar, de acordo com o peso dele, uma medicação que é feita em ambiente hospitalar, é diluído no soro e ele recebe na veia 2 horas, no começo em 3 horas, depois a gente pode chegar até 1h30, variável do tipo de tratamento que ele tem, a cada 15 dias. Hoje, eu já estou
eu estou assim bem melhor, né? Eu estou fazendo um tratamento com remédio de alto custo. E estou sem audição, perdi por causa da doença. E faço uma infusão de 15 em 15 dias para tratar dessa doença. E tem que fazer esse tratamento, porque se eu vier receber um transplante, eu não venho a perder esse transplante também. Então eu estou fazendo direitinho, estou acompanhando direitinho, de 15 em 15 dias. Aquelas dores imensas que eu sentia, eu estou sentindo, graças a Deus, uma melhora, né? E eu estou mais disposto, estou mais alegre também, né, de estar fazendo esse tratamento. Nós temos aqui em Campinas uma lei do vereador Carlão do PT, que é o dia 28 de abril é dedicado ao dia de conscientização da doença de Fabry. Quem é que tem que ter essa conscientização? Na verdade, a conscientização ela tem que ser da própria sociedade. Porque às vezes é mais fácil, né, para uma família, por exemplo, que tem uma história parecida com essa que eu estou contando, quer dizer, as famílias elas sabem falar, mas minha família tem isso, meu irmão tinha isso, ou eu tenho uma irmã que também tem, quer dizer, a família conhece. E se a família tem essa informação, ela pode cobrar do próprio médico, que desconhece a doença. Quer dizer, não, olha, eu ouvi falar dessa doença, eu já conheço, fui numa palestra, vi numa entrevista da televisão, né? Então, a partir do momento que você conscientiza, a população tem informação, ela própria nos ajuda com relação ao médico. E a gente vai ter que ter alguém, né, que faça uma mudança no currículo de todas as faculdades aí de profissionais de saúde, que se inclua uma disciplina de doença rara, para que ele vá ouvindo aos poucos quais são os sintomas, quais são as histórias que um profissional de saúde pode suspeitar de que aquele paciente tenha uma doença rara. Então, o importante é que você una o seu raciocínio não só nos sintomas neurológicos, mas associando também aos sintomas cutâneos, que são muito comuns, que são lesões um pouco elevadas de cor vinho, de uma cor vermelho mais escura, principalmente na região do abdômen, juntamente com sintomas cardíacos. A pessoa também tende a ter um cansaço muscular e com esses formigamentos nas extremidades e dores importantes, então você tem que começar a pensar no diagnóstico dessa doença rara e que felizmente tem tratamento. Para finalizar, doutora Ana Maria, eu gostaria que a senhora desse onde a pessoa pode ir na internet, onde ela pode ir para buscar mais informações? Na internet ela pode buscar, mas ela sempre tem que ter um cuidado na internet de procurar lugares mais sérios. Sim, né? Uma associação. Um .org, uma associação de pacientes. Né? Aqui no Brasil, principalmente aqui na América Latina, a gente tem associações de pacientes, né? Com doenças raras, algumas específicas, algumas que dão apoio para todos os pacientes de doença rara, que orientam as famílias nessa busca da judicialização, né, de fazer um processo judicial para conseguir aquele tratamento. Né? O tratamento ele tem um impacto na qualidade de vida dessa pessoa muito significativo, né? Porque a pessoa ela tem dor crônica é uma coisa muito ruim, né? Todos nós temos uma dor de cabeça e aquilo vai te atrapalhar. Você imagina se isso é diário, né? Se isso tem uma frequência muito alta. E, por exemplo, numa doença grave como essa, que você vai ter depósito que pode ter derrame, né? Que pode ter o acidente vascular encefálico. Você pode o coração crescer, fazer uma cardiomiopatia, né? Começar a bater menos, não funcionar direito por conta dessa doença. E pode perder o rim, né? A função do rim, porque ele deposita no rim e ele atrapalha a função dele. Então tem muita coisa para a gente prevenir. Então se eu consigo tratar de um paciente precocemente,
né, no início da doença, ele não chega a fazer esses quadros mais graves, que os indivíduos diagnosticados mais tarde já têm o problema do coração, já tem o problema do rim. Você vai tirar uma ressonância do cérebro, já tem alterações lá significativas, né, dos vasos do cérebro por conta disso. Então, para esses, quanto mais novo, né, quanto menos a doença agrediu, quanto menor é a história da doença fazendo um estrago naquele organismo, melhor vai ser a resposta dele, né? Então, o tratamento é muito importante, sem dúvida nenhuma. Então, as associações de paciente, elas dão esse suporte, né? A gente tem uma associação aqui em São Paulo, que é a Casa Hunter, e a Casa Hunter, ela dá um suporte para paciente que tenha qualquer tipo de doença rara, sempre dá uma orientação. Existem outras associações de doenças raras também que fazem esse tipo de orientação. Queria agradecer o seu tempo, queria agradecer tudo que a senhora nos dividiu com a gente aí sobre doença de Fabry. Muito obrigada mesmo. De nada, sempre às ordens, né? Professor tem que divulgar o conhecimento. Muito obrigada a você que ficou com a gente até agora.